Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à 27ª videoaula do nosso curso gratuito de vela e hoje a gente vai falar sobre o Traveler, para que ele serve e como funciona. Então fica até o fim e bora pro vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre o Traveler, que é esse cara aqui, esse equipamento, esse conjunto aqui, né? O Traveler, ele pode ficar em várias posições do barco, né? Essa aqui é uma posição comum em cima da cabine, ele pode ficar também aqui assim, ó, na entrada da cabine, dentro do cockpit e em alguns casos, inclusive, mais lá na popa, como era o caso do Brasília 23, né? Um barco que eu já tive. E esse barco aqui, então, é o Fast 303 e ele tem esse Traveler aqui em cima, junto da gaiuta, em cima da cabine, uma posição bem legal para ele. E nós vamos entender, então, para que serve o Traveler, tá? Então, aqui a gente tem o conjunto, o aparelho da vela mestra, onde tem a escota da vela mestra num sistema de redução, né? Então aqui a gente tem um moitão triplo e esse moitão triplo com o mordedor na saída se chama moitão violino, né? Então esse aparelho aqui ele serve para a gente conseguir caçar a escota com mais redução, para não precisar fazer tanta força. E o Traveler ele leva o conjunto todo para um lado e para o outro. O Traveler ele tem três funções, sendo que a função principal do Traveler é o ajuste da torção da vela mestra. Por isso, para acompanhar esse vídeo, é importante que vocês tenham assistido o vídeo anterior, a aula 26, onde eu explico o que é a torção da vela mestra. Então, a principal função do Traveler é ajustar a torção da vela mestra. A segunda função do Traveler é nos ventos folgados, então a gente está falando de alheta e popa, é deslocar então o Traveler para um lado ou para o outro, para o lado que a vela mestra estiver aberta, e como nessas posições a gente abre bem a retranca, ela vai bem para frente, se for aqui para bombordo, por exemplo, nós vamos deslocar o Traveler para cá, ó, como é que a gente faz isso, ó? Com esses dois cabos, ó, eu solto esse e caço aqui, levando o Traveler bem para bombordo. E assim a vela mestra, né, e a retranca abre para lá e a quantidade de escota aqui que precisa abrir fica menor. Então essa segunda função do Traveler, ela é uma função um pouquinho mais de comodidade, não é uma coisa assim tão fundamental, né? E a terceira função do Traveler é quando nós estamos navegando em orça máxima, né? Quando a gente está numa orça máxima, a gente traz o Traveler normalmente para o centro, porque a retranca vai ficar aqui perto do meio. Mas tem alguns velejadores que em regata gostam de trazer a retranca um pouquinho para barlavento, né? Vamos supor que o vento estivesse vindo daqui, ó, tá, de boreste, então a posição normal aqui da retranca seria essa. Mas tem velejadores que gostam de trazer a retranca um pouquinho para barlavento. Então o Traveler ele vai ajudar nesse sentido. A gente traz o Traveler um pouco para barlavento e assim consegue deixar a retranca negativa, como a gente diz, tá? Então essa também não é uma função assim tão importante. Então, qual é a principal função do Traveler? É ajustar a torção da vela mestra. Então, vamos falar dessa função principal, que é o ajuste da torção da vela mestra. Então, vamos retomar alguns conceitos da aula passada, da aula 26, né? O primeiro conceito é o ângulo de ataque da vela em relação ao vento, que é o que a gente vem trabalhando em todas as videoaulas e que eu
ensino no nosso curso básico, né? Então o ângulo de ataque da vela em relação ao vento, ele significa em última análise, ó, a posição aqui, ó, da retranca nesse sentido, assim, se ela está mais aberta, se ela está mais para o meio. Esse define basicamente o ângulo de ataque da vela em relação ao vento. Aí nós introduzimos um conceito novo agora, que é a torção da vela mestra. E a torção da vela mestra, ela se dá basicamente pelo movimento aqui, ó, vertical da retranca, ou seja, quando a retranca sobe, a torção da vela aumenta, ou seja, ela fica mais aberta em cima do que embaixo, né? E quando a retranca desce, aí se diminui essa torção. Então, na nossa abordagem mais simplificada, que é como eu ensino normalmente os alunos a velejar, nós trabalhamos sempre com um ponto fixo da escota, como se tivesse travado aqui o traveler no meio. E o ângulo de ataque, que é o que a gente trabalha, a gente simplesmente faz abrindo ou fechando, ou seja, caçando a escota ou folgando a escota. Com isso a gente consegue controlar esse ângulo de ataque, consegue navegar em todas as posições, a gente consegue velejar assim. Ou seja, numa abordagem mais simplificada, eu sempre desconsiderei a torção da vela mestra, para que os alunos conseguissem velejar, entendessem o princípio básico da coisa. E agora, como a gente vai entender como é que se ajusta a torção, nós vamos seguir então o método sugerido pelo Ivar Dedekind, naquele livro que eu mostrei na aula passada. Então, segundo o Ivar Dedekind, para a gente definir o ângulo de ataque da vela, a gente não deveria usar a escota, e sim o traveler. Por exemplo, se eu quero que a retranca fique um pouquinho mais aberta aqui, ao invés de soltar a escota assim, o que nós deveríamos fazer é mudar o traveler, ou seja, deslocar o traveler para cá e manter a escota sem mexer. Essa então é a orientação do Ivar Dedekind para a gente definir o ângulo de ataque. E a escota vai servir então para ajustar a torção da vela mestra. Porque quando nós caçamos a escota, o que vai acontecer com a retranca? Ela vai descer. E quando nós soltarmos a escota, a retranca vai subir. Ficou claro? Muito bem. Então a gente vai ver uma situação real na prática, navegando numa orça um pouquinho folgada, onde a gente vai deslocar então o carrinho aqui do traveler e vai controlar essa torção. E aí nós vamos olhar para a vela e tem um indicador na vela que é muito importante, que são aquelas fitinhas que ficam no final de cada tala, né? No final de cada tala tem uma fita, mais ou menos de 20 a 30 centímetros, e essas fitas, elas devem ficar tremulando retinhas, como se estivessem continuando a tala. O autor, o Dedekind, ele tem dois critérios para definir se a vela mestra está com a torção correta. O primeiro fator é que a última tala, lá de cima da vela mestra, ela deve ficar paralela à retranca, ou seja, ela não deve ficar mais aberta para sota-vento, nem mais fechada para barlavento, ela deve ficar paralela. Esse é o primeiro critério. E o segundo critério é que a última fitinha dessa última tala, ela deve ficar tremulando retinha a maior parte do tempo, ou seja, mais de 50% do tempo ela deve ficar tremulando retinha, a última. As outras de baixo, elas devem ficar a maior parte do tempo tremulando, tá? É que é mais fácil, né? Mas é a tala de cima, aquela última, que vai nos dizer se a torção da vela está correta ou não, tá? Então a gente vai ver isso na prática.
E eu estou navegando aqui então numa Orsa, tá? No veleiro Spray, que ele tem então um Traveler. E para que serve o Traveler? Ele serve exatamente para controlar a torção da vela mestra, né? Como eu expliquei na aula 26, na aula anterior. Por isso que é importante entender aquele conceito. Se você não assistiu, assiste novamente, estou deixando o card aqui. Então o Traveler serve, entre outras coisas, essa é uma das funções. Eu diria que a função principal do Traveler é controlar a torção da vela mestra, né? Então, de acordo com Ivar Dedekian, a gente deve controlar o ângulo de ataque da vela em relação ao vento, a gente deve controlar isso com a posição do Traveler. Então nesse caso aqui, ó, eu estou trazendo o carrinho aqui, o Traveler, eu estou trazendo exatamente onde está a retranca. Tá? Então assim eu controlo a posição aqui, ó, o plano da vela em relação ao vento. E com a escota, caçando ou folgando a escota, é que a gente vai controlar então a torção da vela mestra, ou seja, quanto que ela vai ficar mais aberta em cima do que embaixo. Aí seguindo também o que só um pouquinho, tudo certo. Seguindo então o livro do Ivar Dedekian, ele sugere um parâmetro para a gente saber se a torção da vela mestra está correta. E esse parâmetro então são aquelas fitinhas ali, né? Essas fitinhas são muito importantes para a gente saber se a vela está bem trimada, né? Então ele coloca dois parâmetros para que a vela mestra esteja com a torção correta. Primeiro, a última tala, aquela tala lá de cima da vela, ó, ela deve ficar paralela à retranca. Tá? Então se aquela tala tiver mais para sota-vento, ela não estaria com a torção correta, né? Assim como para barla-vento também não. Então se ela estiver paralela à retranca, é que ela está com a torção correta. E o segundo parâmetro é que aquela fitinha da última tala lá, ó, ela fique a maior parte do tempo para trás, né? Como se estivesse continuando a tala, indicando que o vento está passando sem turbulência pela vela. Então agora, por exemplo, ela fica mais do que 50% do tempo para trás, ó, tá? Essas fitinhas de baixo aqui, elas têm que ficar quase sempre seguindo a tala como elas estão ali, ó. E aí eu vou ajustar isso com a escota. Por exemplo, ó, se eu soltar um pouquinho a escota, olha o que vai acontecer lá, ó. A última tala, ela vai abrir mais, ela não vai mais ficar paralela à retranca, tá? Embora a fitinha continue funcionando bem, né? E quando eu caço aqui, ó, o que eu faço? Eu diminuo a torção da vela. Ela vai fechar mais, ó. Ó, agora ela fechou bem lá em cima. A retranca quase não mudou de posição, mas a parte de cima da vela sim, ela fechou mais, né? E agora ela tá mais paralela à retranca e a fitinha tá justinha lá, funcionando como se estivesse continuando a tala na maior parte do tempo, né? Então significa que agora ela tá com a torção correta. Aí faz sentido, o barco tá andando bem, ó, né? Quem quiser se aprofundar mais, aí deve testar, né? Deve ficar checando a velocidade o tempo todo, né? Não é esse o objetivo aqui desse vídeo, tá? Agora tem uma questão muito importante para a gente entender a respeito do Traveler, é que ele tem um comprimento aqui limitado, né? O curso do Traveler vai daqui até aqui, ou seja, quando a gente usar o Traveler para fazer o controle da torção da vela mestra, a gente tem um range, né? A gente tem uma abrangência limitada, ou seja, a retranca, a gente só pode trabalhar quando a retranca vier até aqui ou quando a retranca vier até aqui. Mais do que isso, o Traveler não vai alcançar. Isso que a gente está falando aqui de um Traveler que fica em cima da cabine. Agora, se o Traveler ficasse aqui ou lá atrás, aí seria pior ainda. Esse ângulo, né, de balanço aqui da retranca seria menor ainda, né? Então, a gente só pode usar o Traveler nessa faixa. Que significa, aí a gente está falando de ventos
de orça máxima, orça folgada, nem chega até o través, tá? Ou seja, é só naquele trecho mais contra o vento, né? Então, quando nós tivermos em ventos folgados, em través, alheta e popa também, né, obviamente, o Traveler não vai poder funcionar para isso. E aí o que a gente faz? Aí então a gente vai usar um outro equipamento que vocês já conhecem há muito tempo, que é o contramantilho, o vulgo burro. Então aqui está o burro, ó. Então é fácil de entender que o burro, quando a gente caça ele aqui, ó, ele baixa a retranca e quando solta, ele deixa com que a retranca suba. Então a gente também pode controlar a torção da vela mestra através do burro. Ou seja, quando a retranca ficar numa posição mais aberta que o Traveler não pegue mais, a gente pode regular então a torção com o burro. E uma pergunta que muita gente me faz é, às vezes o cara compra o barco e não tem o Traveler, né? Aí me pergunta, Marcelo, tem problema de velejar sem o Traveler? Não, não tem problema nenhum, né? Tanto que o meu barco anterior, o Orion, não tinha Traveler, o outro, o Dharma, também não tinha Traveler, era um ponto fixo. E aí, quando eu queria controlar a torção da vela mestra, eu sempre usava o burro. É lógico que o burro ele faz uma força muito maior do que o Traveler, né? O Traveler aqui a escota está trazendo diretamente para baixo, né? Faz uma força menor e o burro está numa posição aqui com o braço de alavanca muito pequeno, então ele vai fazer mais força. Então em ventos fortes o burro vai forçar. Pode ser que se você tentar controlar a vela mestra aí num vento muito forte, pode ser até que pode quebrar uma manilha, sei lá, né? Você tem que ter isso em mente, mas que é possível, sim, é possível. Era isso então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, dá um joinha, compartilha com quem possa aproveitar esse conteúdo. Se não se inscreveu, vai lá e se inscreve no canal e bora velejar, galera. Forte abraço e bons ventos!